Olá a todos! No vídeo de hoje iremos falar sobre o gás mais abundante no ar que respiramos, no caso o nitrogênio. Então após a vinheta eu volto. Antes de começarmos a falar sobre o nitrogênio, não esqueça de fazer os 3 Cs do YouTube. Curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que o canal ganhe relevância. Também não se esqueça, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos de ciência. Então vamos lá, vamos falar sobre o nitrogênio. Esse gás foi descoberto no ano de 1772 pelo médico e químico escocês Daniel Rutherford, que deu o nome de nitrogênio. O seu nome vem do grego e significa asfixiante. O símbolo do nitrogênio é o N, e ele possui 7 prótons e 7 nêutrons no seu núcleo, o que faz com que ele tenha um número atômico igual a 7 e massa atômica de 14 U. O nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência, o que faz com que ele se localize no período 2 da tabela periódica. Ele é o elemento que define as características dos elementos da família 5, ou também conhecida como família do nitrogênio ou do azoto, que é um outro nome do nitrogênio. Na natureza, ele se apresenta como um gás inodoro, o N2, que é transparente e não reativo. No ar, mais de 70% da mistura é composta por esse gás, mas mesmo sendo tão comum, ele não é participante da combustão ou da respiração dos seres vivos. Um fato interessante é que na evolução os seres vivos deram preferência ao oxigênio do que ao nitrogênio. E é um fato que, em geral, a vida se liga a tudo o que existe em quantidades grandes no meio ambiente. Por exemplo, as plantas dependem da luz do sol para gerar energia, pois a luz é incidida em grande quantidade sobre a superfície da Terra. Mas então, por qual motivo a maioria dos seres preferem o oxigênio? E a resposta é simples: o nitrogênio é inerte. Em outras palavras, não é utilizado na queima dos açúcares, assim como o oxigênio faz. Outro fato interessante é que a princípio as bactérias eram anaeróbias, ou seja, não consumiam o oxigênio, que era tóxico para elas. Dessa forma, excretavam oxigênio, que se acumulava na atmosfera, competindo com gases como metano, dióxido de carbono, amônia e o próprio nitrogênio. Dessa forma, o gás oxigênio tornou-se comum na atmosfera e as bactérias evoluíram para consumir esse gás com capacidade comburente. Sendo assim, se em algum momento alguma bactéria evoluiu para respirar nitrogênio, elas foram suprimidas pelas bactérias aeróbias. Mas em que o nitrogênio é usado então, já que ele é tão comum na atmosfera? Os usos do nitrogênio em nível biológico se dão principalmente na construção do DNA. Aqui em cima vai aparecer um card onde fiz um vídeo sobre o DNA e suas bases nitrogenadas. Acesse lá após acabar de ver esse vídeo aqui. Observem que a evolução é muito sábia, se assim podemos dizer, pois isso é um animismo. Mas notem que o nitrogênio, por ser extremamente comum na atmosfera, foi utilizado na geração do material genético. Parafraseando o Ian Malcolm do filme Jurassic Park, a vida sempre encontra um caminho. Em outras palavras, otimiza os recursos que possui em abundância ao seu redor. Contudo, o gás nitrogênio não entra facilmente no sistema dos seres vivos, sendo necessário que algumas espécies de bactérias produzam os nitritos, que são convertidos em nitratos. Esse processo é um ciclo, sendo que para os seres vivos superiores, em geral, o nitrogênio é absorvido do ar por bactérias nitrificantes existentes no solo e nas raízes das leguminosas. Elas convertem esse nitrogênio gasoso, que não dá para ser consumido, em um nitrogênio que faz parte do sistema de consumo dos animais superiores, que são os íons nitritos e nitratos. Em nível industrial, o nitrogênio é muito utilizado como atmosfera inerte para armazenamento de substâncias que não podem entrar em contato com o oxigênio, mas os principais usos
são na produção de ácidos fortes, como o ácido nítrico, bases, como o hidróxido de amônio, e sais de amônio, como o bicarbonato de amônio, muito utilizado como fermento na padaria em geral. Um outro uso do nitrogênio é na sua forma líquida, ou seja, o nitrogênio líquido, que se encontra a uma temperatura de 196 graus negativos e entra em ebulição na temperatura ambiente, produzindo uma névoa branca. Nessa temperatura tão baixa, é possível desenvolver trabalhos onde o nível reativo deve ser muito baixo, como por exemplo a conservação de órgãos, células e materiais genéticos por muitos anos. Esse processo de conservação chama-se crioscopia e atualmente tem muitos milionários pagando bastante dinheiro para que seus corpos sejam congelados poucos instantes antes da sua morte, para que possam ser reanimados no futuro, caso haja alguma tecnologia para isso. Para ilustrar isso, nós podemos nos lembrar de um filme bastante famoso, chamado O Demolidor, o qual é estrelado por Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. Outra utilidade do nitrogênio é na produção de fertilizantes à base de nitratos. Mas aqui nós temos um problema, pois os nitratos acabam se ligando a metais pesados e produzindo sais de nitrato. O grande problema é que esses sais são altamente solúveis em água, o que faz com que esses metais pesados, como o chumbo, por exemplo, possam se acumular no organismo de animais e vegetais. Um outro uso dos nitratos é na produção de explosivos, como a pólvora negra, por exemplo, que é a base de enxofre, carvão e salitre, que é o nitrato de potássio. Outra forma de explosivo é com a produção do trinitrotolueno, que é a famosa TNT. Bom, pessoal, esse foi um resumo sobre o elemento químico nitrogênio. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.